Oi, oi, gente! Estamos de volta. Que bom ter você aqui conosco. Agora para a lição de terça-feira, que tem o título O Significado do Perdão. Vamos então descobrir, né, minha amiga? Por acaso é simplesmente esquecer o ocorrido, tá? Por exemplo, você vacilou comigo. A gente tá lá no Campuri, aí a gente te deu uma tarefa lá pra gente trabalhar juntos, aí você, ó, quando foi fazer a tarefa, fugiu, olha. A Manu faz isso aí, às vezes, é um exemplo, tá? Só perguntando. Será? Eu Vou perguntar pro não, seu diretor, hein? eu encaro. Tô Eu brincando. encaro o desafio. Aí sim, minha amiga. Mas supondo que você fugiu, deixou todo mundo ali trabalhando, você foi lá dar um rolê no Campuri, fingir que nada estava acontecendo. É simplesmente a gente esquecer que você fez isso e acabou? Bom, perdoar não é esquecer. Nem sempre também é fácil esquecer as coisas que as pessoas fazem pra gente, né? Porque nós temos aí memória, enfim. Mas é tomar uma decisão dentro da nossa mente de não ficar remoendo aquela atitude, nem aquilo que a pessoa fez pra gente. Então, a partir do momento que você perdoa, você não vai esquecer, mas você vai ter a consciência de que aquilo ali não deve mais fazer parte do seu dia a dia, dos seus pensamentos, é deixar para trás. Não permitir que aquilo ali fique todos os dias matutando na sua cabeça, lembrando aquilo, porque isso faz muito mal e vai criando mágoa no nosso coração. Isso mesmo, praticamente nós vemos agora então a diferença entre o perdão de Deus e o perdão humano, né? Nós enxergamos ali na Bíblia, no final do Antigo Testamento, de que Deus pega os nossos pecados e você mesma comentou, Manu, que ele joga nas profundezas do mar. Isso significa que Deus esquece do que a gente faz. Então, é diferente, mano, porque infelizmente a gente acaba realmente se lembrando, né, da situação e aí a questão vai aí quando a gente vê um erro, né, de alguma pessoa, a lição até comenta isso. Poxa, se eu errei com você, beleza? Eu cheguei em você e tá tudo certo, ok, perdoou, tá tudo certo. Se você, por acaso, a situação envolveu mais pessoas, se a situação que aconteceu entre a gente foi no privado, só nós dois. Se foi no público, eu tenho que me desculpar com você no público. E se realmente eu chegar em você só para conversar e não for resolvida a situação, aí realmente, até a Bíblia, né, instrui isso, que a gente precisa chamar outras pessoas mais experientes, pessoas como testemunhas, não sei, ali que viram a situação toda, para que seja feito esse perdão na frente da pessoa, né? É verdade, também tem a questão da renúncia à vingança, né? Então, quando você perdoa, você deixa de criar aí planos na sua cabeça de como fazer aquela pessoa pagar por aquilo que ela te fez. Então, é uma renúncia à vingança. Também a lição aborda isso, é muito interessante. Engraçado, Manu, quando eu estava lendo a lição dessa semana, eu lembrei aqui da lição de fidelidade, a lição que a gente gravou. Essa aqui foi o primeiro trimestre de 2023. E essa lição, dentro aqui nós temos um assunto que se comentou sobre a história de Isaac, né? Isaac, quando ele estava fazendo ali, arando a terra, né, onde ele estava vivendo, algumas pessoas ali da região, né, um povo vizinho, achou que ele estava no direito de mandar ele parar de cavar o poço, né, já que ele estava ali, Isaac, cavando poço para achar água, e poço naquela época significava riqueza, né, porque não era sempre que alguém ia realmente cavar um poço e iria achar água. Então isso daí você vê, né, a diferença de sociedade nossa para aquela época. Então Isaac sai daquela situação, sai daquela terra e vai tentar fazer a mesma coisa em outro lugar, e mesmo assim Deus prospera ele em outra região. E Isaac, mesmo assim, depois que o rei ali daquela região foi pedir desculpas pela situação, bandeira branca, até a tirinha mostra aqui a bandeirinha branca, né, ele pedindo renúncia, né, falando, vimos claramente que o Senhor está com você. E a gente vê que uma pessoa que perdoa, ela realmente alcança coisas magníficas, e Isaac, ele demonstrou nessa lição aqui. Esse texto está lá no Antigo Testamento, né, a história de Isaac ali com esse povo aqui, eu só não lembro quem foi especialmente, mas essa lição
vou deixar com vocês aí o vídeo, vai estar aparecendo o cardzinho para você estar escutando a lição dessa semana aqui de fidelidade que nós estudamos. Tá, Manu, beleza, a gente não esquece, beleza, nós somos seres humanos, fechou, mas tem aí uma questão, Manu, que infelizmente, alguns erros que as pessoas fazem, a gente não pode ficar só perdoar, né? Envolve uma questão de punição, né? Então, se a pessoa, sei lá, vai roubar, vai matar alguém, a gente pode até perdoar, mas e aí? E a justiça? Qual é a relação entre isso tudo? É possível buscar justiça e perdoar ao mesmo tempo? Essa questão é muito, muito interessante, achei demais. E nós percebemos que a justiça e o perdão não são excludentes. Nós podemos perdoar, mas ainda assim buscar justiça dentro dos limites da lei. Eu acho que talvez todos já tenham até visto nos noticiários, por exemplo, quando uma pessoa mata o filho dela. E às vezes a mãe vem dar depoimento e ela fala assim, eu te perdoo. Que incrível é isso. Às vezes eu fico pensando, será que nós seríamos capazes de transmitir esse perdão para alguém que tirou a vida do seu próprio filho? Mas acontece, já tem muitos depoimentos em casos reais mesmo que a mãe perdeu o seu filho, ela vai até a televisão e ela fala, eu perdoo. Mas por que ela perdoou? Ainda assim, aquela pessoa tem que sair impune? Não. Deve haver justiça. A justiça tem que estar ali para poder punir aquela pessoa pela atitude que ela fez, dentro das leis. Nós não podemos fazer a vingança, a punição com as nossas próprias mãos. Deus nos adverte disso. Mas as leis dos homens, elas também servem para punir aqui na terra. E a justiça de Deus também é algo que é muito, muito sério. Que apenas Ele pode dar aquela justiça divina. Então nós temos que perdoar. Essa é a nossa atitude. Transmitir perdão e deixar que Deus faça a justiça dele e que os homens façam a justiça aqui na terra também. É isso aí, galera. Então, se uma pessoa comete um crime, infelizmente a cadeia é o lugar que ela vai precisar pagar a pena, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra Ado a ado, coisa. cada um no seu quadrado. Perfeitamente. Então, se a pessoa fez um erro que vai levar a punições criminais, infelizmente uma pessoa dessa tem que ser punida, tem que pagar a pena que ela fez, mas é o que a Manu comentou. Realmente Deus nos ensina a perdoar, a pessoa precisa perdoar, mas deixa então a justiça com o órgão que é responsável por isso, que é o governo. E isso também, Manu, a lição comenta assim, a gente tem alguns casos que acaba acontecendo, tipo, sei lá, uma batida de carro. Realmente a polícia já vai pegar a pessoa ali, não tem como a pessoa fugir, né? Flagrante. Da besteira que fez. Mas às vezes a pessoa sai, faz a besteira e fica por aquilo ali mesmo. Então a lição ela comenta aqui que a pessoa a pessoa que é a vítima, ela precisa relatar o incidente às autoridades competentes. Então, se infelizmente envolve questão criminal e você sofreu uma questão dessa, né, alguém machucou você e envolve um crime criminal, você precisa relatar isso para o órgão responsável, a polícia, para tomar as providências. Então, gente, justiça precisa ser feita com o Estado. O perdão é divino. Então, é um assunto importante, né, que a gente precisava discutir, que eu realmente nunca gravei sobre o assunto e foi de um aprendizado isso, e que possa então a gente ser para nós aí uma questão muito interessante que possamos pôr em prática, né? É verdade, eu gostaria de ler uma parte aqui da lição que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: às vezes as pessoas relutam em perdoar porque imaginam que perdoar significa dizer que está tudo bem, como se o problema não fosse grande coisa. No entanto, apenas pessoas culpadas precisam ser perdoadas. Eu achei isso muito profundo, porque às vezes a gente fica relutante em não perdoar, mas o perdão, ele está dizendo que aquela pessoa é realmente culpada. Ao você estender o perdão, é como você dissesse assim, olha, estou te perdoando porque você cometeu erro comigo. Então, você fez besteira, você fez besteira. Então, é um esclarecimento, é deixar as coisas claras também. Então, não é uma atitude de inferioridade você transmitir o perdão. Não é algo como você estivesse assim, se colocando abaixo da pessoa. Não, você está colocando ela no lugar dela, porque ela te cometeu um erro com você, e você está sendo nobre em perdoá-la por aquele erro que ela cometeu. É isso aí, minha gente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque hoje conversamos esse tema importante.
essa orientação maravilhosa que a lição nos deu aí sobre a questão da justiça e do perdão. Que o Senhor possa fazer com que nós, ao sermos, né, atingidos por uma maldade de alguém, que a gente possa agir da forma correta devido às situações que nós aprendemos aqui hoje. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E nós aguardamos você amanhã para o Momento Hipertexto.